Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai falar sobre o período regencial. Se você perdeu alguma das nossas aulas, as aulas de História do Brasil vão estar na playlist História do Brasil e estamos dando continuidade ao nosso processo até a proclamação da República. Agora estamos no período regencial, que vai ser logo após a abdicação do Dom Pedro I a coroa do Brasil, deixando como sucessor, né, o seu filho Dom Pedro II. Nesse período, ele só tinha 5 anos de idade. Por isso, a gente vai ter esse nome, período regencial, quando outras pessoas, regentes, vão comandar o Brasil durante um período. Beleza? Bom, após a abdicação de Dom Pedro I, a gente vai ter três fatores muito importantes. O primeiro, que vai significar a consolidação da independência do Brasil feita em 1822. Porque afastando Dom Pedro da coroa, a gente vai ter uma forma de evitar que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Além disso, a abdicação vai permitir que a aristocracia voltasse a controlar diretamente o poder do Brasil. Como a gente viu na nossa última aula, Dom Pedro I limitou os poderes da aristocracia e eles auxiliaram Dom Pedro a fazer a independência no Brasil. Isso vai ser um fator muito importante, porque a partir de agora, sem Dom Pedro, os grandes latifúndios vão conseguir controlar algumas coisas no Brasil e era o que eles queriam desde o começo, né? E a terceira coisa vão ser que agora a classe dominante, a classe média e a população, elas antes tinham um inimigo em comum, né? Que era Dom Pedro. Agora não vai ter mais isso. Com a abdicação do imperador, iniciou-se um processo de lutas internas entre os grupos, classe dominante, classe média e a população. Essas guerras, essas lutas internas, a gente vai falar no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Beleza? Ok. Por esse motivo, o período regencial é uma época extremamente agitada. Vai caracterizar por grandes crises políticas e inúmeras revoltas armadas. A partir dessa época, os interesses particulares da classe dominante passaram a ser considerados interesses nacionais. E quem fosse contrário a esses interesses seria traidor da pátria. Dominando a classe econômica e o aparelho Estado, subordinando os militares e seus interesses e apoiando-se em um liberalismo de fachada, a elite consolidou seu domínio. No entanto, a elite dependia do mercado externo. Por estar ligada à exportação, foi obrigada a se subordinar a grandes grupos econômicos externos, que compravam os nossos produtos. Essa parte, ela está fazendo uma referência principalmente à aristocracia rural. A gente vai ter agora, a partir de agora, um poder soberano sobre eles. Eles vão conseguir ditar regras, mudar leis, várias coisas vão ser feitas. A gente vai ver mais pra frente. Beleza. Costuma se dividir, né, o período regencial em dois períodos distintos. O primeiro vai ser o avanço liberal, que vai acontecer de 1831 até aproximadamente 1836. E o regresso conservador, de 1836 até aproximadamente 1840. Bom, no avanço liberal, a gente vai ter os liberalistas, né, na Câmara dos Deputados, na imprensa e na sociedade política. Ou seja, eles conseguiam fazer reivindicações pressionando o governo e assim conseguiam mudar o regime brasileiro. Como resultado, os liberais eles vão aprovar leis, regulamentos, vão conseguir atendimento em várias coisas e vão conseguir abrir muitos interesses liberais. Beleza. Nesse período, a gente vai ter construção de partidos. Partido vai ser um grupo de pessoas, nesse mesmo período, que tinham interesses coletivos juntos, ok? Eu vou explicar cada um dos partidos para vocês, dando os nomes mais importantes, os objetivos e o nome que eles vão receber, beleza? Bom, nesse primeiro período, né, no avanço liberal, a gente vai ter três partidos fortes.
o exaltado, o moderado e o restaurador. Vamos observar cada um dos partidos e suas características. O Partido Exaltado, cujos principais líderes vão ser o Farias de Vasconcelos, guardem esse nome, o Cipriano Barata, né, esses dois, e eles pretendiam, o objetivo deles era a liberação máxima do sistema político, por meio da instauração da República. Nesse período a gente já vai ter alguém falando sobre República, isso é muito importante. Bom, do federalismo, que é a maior autonomia das províncias, a gente vai ter vários conflitos em relação ao federalismo, da democratização do sistema eleitoral, que nesse período era muito restrito. Para você poder votar, você tinha que ter uma quantidade X de 1.000 réis. Ou seja, somente pessoas que tinham muito poder aquisitivo poderiam votar. E lembrando que nesse período a maior parte da população ainda era escravos e pessoas de classe média. Ok? Beleza. E diversas reformas de caráter social e econômico. Os exaltados, também conhecidos como farroupilhas, representavam na época uma esquerda liberal. Em resumo, um liberalismo verdadeiro, não apenas aparente. Ok. Agora a gente vai ver o Partido Moderado. Ele era liderado por Feijó, mais conhecido como Padre Feijó, por Evaristo de Veiga, pelo senador Vergueiro e pelo brigadeiro Lima e Silva. Tá, ele defendia os interesses dos grandes fazendeiros por meio da consolidação da independência e com o mínimo possível de alterações socioeconômicas. Tinha como objetivo manter a lei e a ordem, usando métodos policialéticos. Eles reprimiam a população. Os moderados eram apelidados de chimangos e representavam a direita liberal. Em resumo, era um liberalismo de fachada. Beleza. O Partido Restaurador. Bom, eles eram comandados principalmente, né, o nome mais comum vão ser os irmãos Andrada. Eles desejavam o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. E os restauradores, também chamados de caramurus, representavam naquela época uma direita conservadora. Vamos lá, vamos explicar essa questão de direita e esquerda. Muita calma. Bom, as expressões direita e esquerda surgiram na Revolução Francesa. Direita indica um grupo político conservador que pretende manter inalterada a situação existente num país. Beleza? Agora, esquerda são os grupos que desejam introduzir reformas econômicas, sociais e políticas. Todo mundo entendeu isso? Tá bom. Portanto, as expressões têm como caráter relativo, levando sempre em consideração essa palavra, muito relativo, pois os ideais em um determinado país ou época são considerados de esquerda e em outras regiões, em outros períodos históricos, podem ser considerados de direita. Muito depende do período que a gente está observando, beleza? Então, beleza. Cada um desses partidos estruturou-se a partir de uma sociedade ou de um clube político. Lembra que eu falei? A palavra partido nesse período vai ser uma reunião de pessoas com os mesmos ideais. Os exaltados, eles vão se formar em torno da sociedade federal. Os moderados vão se formar em torno da sociedade defensora da liberdade e da independência nacional. E os restauradores vão se tornar em torno da sociedade militar. Bom, durante o avanço liberal, o Partido Moderado manteve-se no poder, ficando exaltado e restaurador na oposição. Os moderados, porém, precisavam do auxílio dos exaltados para combater os restauradores. O governo, então, foi obrigado a fazer uma série de concessões políticas aos exaltados, aprovando diversas medidas liberantes. Tais concessões caracterizaram o avanço liberal, ok? A regência trina provisória. Bom, quando o imperador abdicou, seu filho
tinha apenas 5 anos. O futuro Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. De acordo com a Constituição do país, deveria ter um governante regente maior de 18 anos. Dessa forma, Dom Pedro II ainda não poderia assumir o poder. No entanto, não havia nenhum membro da família imperial maior de idade que pudesse exercer essa regência. A lei determinava que essa fosse exercida por 3 pessoas eleitas pela Assembleia Geral, Câmara dos Deputados e Senado, para um período de 4 anos. Ocorreu, porém, que na época da abdicação a maioria dos senadores, e deputados estava de férias. Desta forma, precisavam fazer algo muito rápido, porque o país não poderia ficar sem regente durante um período de tempo. Visto disso, os poucos parlamentares que estavam presentes na capital se elegeram, no dia 7 de abril. A regência trina provisória vai ser composta através de um equilíbrio entre as facções políticas que já estava formada no país. A gente vai ter um liberal, um conservador e um militar, respectivamente, Nicolau de Campos Vergueiro, Carneiro de Campos e Brigadeiro Lima e Silva. Esses regentes governaram até junho de 1831. Bom, em seu curto período, a regência provisória adotou medidas importantes: manutenção da Constituição de 1824, anistia a presos políticos, reintegração do ministério demitido por Dom Pedro I no dia 5 de abril, lei regencial que privava os regentes da parte importante do poder moderador, criação da Guarda Municipal e de uma milícia que destinava-se a manter a ordem pública e a contrabalancear o poder do exército, que assumia a posição excessivamente liberal para gosto dos moderadores. Bom, a partir disso, a gente vai ter, em 1831, em junho, a regência trina permanente, que vai ficar até 1835. Bom, em junho de 1831, a Assembleia Geral elegeu a regência trina permanente. Essa vai ser formada pelos deputados José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e o brigadeiro Francisco Lima e Silva. Representando a consolidação do Partido Moderado no governo, este governou até 1835 e enfrentou constantes revoltas militares, rebeliões populares, tanto no Rio de Janeiro como em outras províncias. Por isso, a figura pública mais destacada nesse período vai ser do padre Feijó, que nesse período era ministro da Justiça. A regência permanente objetivou, fundamentalmente, consolidar os interesses da elite dominante. Nesse período, os moderadores revelaram uma notável habilidade política, utilizando-se de 2 instrumentos aparentemente opostos: a repressão policial, em seguida uma abertura política, com a aprovação de diversas formas de caráter liberal. Bom, a gente vai entrar dentro da regência permanente no período repressivo, que vai acontecer de 1831 até 1832. Eu dividi os períodos para ficar mais fácil de vocês entenderem, lembrando-se que nesse período tinha já a regência permanente, estava tendo uma consolidação em cima de um grupo político no poder, beleza? Não vamos esquecer disso. Ok. O ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, dirigiu violenta pressão aos liberais exaltados. Inicialmente, Feijó extinguiu a Guarda Municipal, criando em seu lugar, em 1831, a Guarda Nacional, diretamente subordinada ao Ministério da Justiça e cujo corpo de oficiais era formada quase exclusivamente por grandes proprietários rurais. A partir deste momento e pelos próximos 30 anos, os militares foram opostos a qualquer margem de decisão política importante no Brasil, enquanto que a Guarda Nacional tornou-se um braço armado da aristocracia rural. O que isso quer dizer? Que quando Feijó estava como ministro da Justiça, ele vai lá e cria uma Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, durante muito tempo, vai ser muito importante, principalmente para os grandes... Beleza? Ok. Na mesma época em que criou-se a Guarda Nacional,
aprovou-se também uma lei que estendia a autoridade do governo sobre os juízes de paz. Lembra que eu falei para vocês sobre os juízes de paz? Então, eles eram a figura mais representativa dentro das províncias, subordinados ao poder judiciário e aos interesses do executivo. Desse modo, aproximadamente uma dúzia de revoltas ocorreram no Rio de Janeiro, entre 1831 até 1832, e puderam ser sufocadas rapidamente. Em 1832, Feijó, que era uma espécie de ditador legal, tentou dar um golpe de Estado para ampliar ainda mais os seus poderes. No último momento, a Câmara desistiu do plano e a regência reassumiu suas funções. Não se readmitiram os ministros, no entanto, e com isso o golpe falhou completamente, excluindo-se Feijó do governo. Encerra assim a primeira fase da regência permanente. O período reformista, que vai ser a segunda fase da regência permanente. Esmagados os setores mais revolucionários da oposição, o governo pôde introduzir uma série de reformas políticas, objetivando apaziguar e unir diversas facções em que se dividiam as classes dominantes. A primeira medida do governo foi aprovar o Código de Processo Criminal. De um lado, descentralizou o sistema judiciário, baseando em juízes de paz eleitos em cada comanca, e ampliava a autonomia dos municípios. Lembra do federalismo? Por outro lado, o sistema foi montado de tal forma que a autoridade judiciária ficou sob o controle dos senhores rurais. A Câmara dos Deputados e o Senado fizeram um acordo do problema da reforma constitucional. Uma lei aprovada em outubro de 1832 determinou que os deputados eleitos fora do período de 1834 a 1837 tivessem poderes constituintes. Com base nessa lei, aprovou-se em 1834 o Ato Adicional, que era uma reforma à Constituição de 1824. Bom, o que esse ato adicional, muito conhecido, muito característico desse período, fez? Primeira coisa, ele vai descentralizar o poder, concedendo maior autonomia política, administrativa e financeira às províncias. Ele vai criar para cada província uma Assembleia Legislativa Provincial, formada principalmente por deputados eleitos. Também vai ali o Conselho de Estado, mantendo-se, porém, no poder o poder moderador. A transferência da capital da província do Rio de Janeiro para Niterói. Transformação da cidade do Rio de Janeiro em um município neutro, em espécie de distrito federal. Transformação da regência Pena em Una, eleita pelos eleitores de cada uma das províncias. E a redução da autonomia dos municípios, ok? Com o ato adicional, lançou-se ao ponto máximo o avanço liberal, pois o ato representou a maior concessão política feita pelos moderadores durante a regência. Logo em seguida, os grupos de conservadores começaram a se movimentar, já que em 1835 falava-se na necessidade de reduzir o liberalismo. O ato do ato adicional iniciava, assim, o regresso conservador. A partir de agora, a gente entra na segunda fase, característica do período regencial, o regresso conservador. A partir de 1836, os conservadores, que no período anterior era uma fraqueza política, ele não estava no poder mais, era dividido com o poder liberais, passando a contra-atacar e pouco a pouco concentraram-se suas mãos na direção política e administrativa do país. Esse movimento foi o regresso conservador. Dentro do regresso conservador, a gente vai ter partidos novos. Entre 1834 e 1836, ocorreu uma recomposição partidária no país, que antes eram 3 partidos e a partir de agora vão ser 2 partidos novos. O primeiro vai ser o Partido Restaurador, que ele vai desaparecer. Por quê?
Em 1834, Dom Pedro I morre em Portugal. Então não tinha mais o porquê o Partido Restaurador de estar presente. Os moderados não tinham mais condições de permanecer unidos, devido ao rompimento entre a ala do Feijó e a ala dos Vasconcelos, e o Costa de Carvalho e Carneiro Leão. Beleza. O partido exaltado, por sua vez, encontrava-se muito enfraquecido, já que seus membros verdadeiramente liberais estavam presos, ou mortos ou congelados politicamente. Então a gente vai ter um quadro de formação de novas alianças para que exista, né, a eleição, que agora a partir de agora vai ter um regente uno, que foi marcado em 1835. Bom, o Partido Regressista, que agora vai ser criado, vai ser liderado por Bernardo de Vasconcelos e eram compostos por antigos moderadores e restauradores. Pretendiam um governo forte, centralizado, capaz de enfrentar rebeliões provinciais que ainda ocorriam. Os regressistas defendiam, inclusive, a revisão dos aspectos liberais e a descentralização do ato adicional. O Partido Progressista, por sua vez, que era liderado por Feijó, reunia sobreviventes do antigo Partido Exaltado e alguns moderadores. Assentava-se uma monarquia constitucional, desde que respeitadas as medidas liberais anteriormente adotadas, inclusive no ato adicional. Aí eu coloquei essa tabela aqui para a gente observar mais ou menos o que estava acontecendo. Ela possui o primeiro reinado, né, os partidos que existiam, o período regencial e o segundo reinado. A gente vai ver que cada um deles tem tem um segundo nome. Por exemplo, a partir de agora, o Partido Regressista vai ser considerado um conservador e o Partido Progressista vai ser considerado um liberal, beleza? E esses vão permanecer até o segundo reinado. Beleza. Em 1835 vai ter uma eleição. Lembra que eu falei para vocês que quem poderia votar nesse período era apenas pessoas que tinham poder aquisitivo? Então, em abril de 1835 vai acontecer uma eleição. E sem apoio parlamentar, Padre Feijó vai ser o novo regente do Brasil. Ele vai estar cercado de vários auxiliares e ele não vai conseguir solucionar várias crises. Por exemplo, a farroupilha, a cabanagem vão ser rebeliões que vão acontecer no período da regência dele. E ele não vai conseguir administrar nada disso. Então, a situação dele foi se tornando insustentável. E em setembro de 1837, ele vai renunciar. Bom, o que ele pensou? Bom, eu preciso nomear um ministro. Só que várias pessoas do partido dele não aceitaram. Por esse motivo, ele vai indicar, né, vai nomear Araújo Lima, que era um grande senhor de engenho da época. Como ele era um líder regressista, na verdade, ele acreditava que, indicando Araújo Lima, ele ia conseguir depois elaborar uma nova composição política e poderia voltar ao governo. Só que a gente vai ver que várias coisas vão acontecer durante esse período. Então, de 1837 a 1840, a gente vai ter como regente do Brasil Araújo Lima. Araújo Lima assumiu indiretamente o cargo de regente em setembro de 1837, posição confirmada nas eleições em abril de 1838, enquanto novamente foi derrotada pela candidatura de Yolanda Cavalcante. Esse Yolanda Cavalcante ele disputou com o padre Feijó, a primeira regência una, e ele perdeu. Beleza. Durante seu governo, o Partido Regressista mostrou claramente o significado da expressão regresso, porque ele tratou de reformar o ato adicional e o Código Criminal, que já tinha sido mudado, o que representava as duas principais vitórias pelos liberais nos anos da regência. Bom, ele apresentou a lei da incorporação do ato adicional, cujo resultado prático foi transferir ao governo central o controle de todo o sistema judiciário político,
Lembra que estava descentralizado? Agora voltou a ser centralizado. Logo em seguida, reformou-se o Código Criminal, reduzindo drasticamente a autoridade dos juízes de paz, eleitos pelos eleitores de paróquia. A aprovação dessas medidas foi impulsionada por um golpe que controlava o Partido Regressista, o apelido de oligarquia. Guardem esse nome. Formados por políticos fluminenses, paulistas, que eram representados principalmente por Rodrigues Torres, Paulinos de Souza, Eusébio de Queiroz, e em São Paulo, por Costa de Carvalho, a oligarquia exercia uma forte influência em Minas Gerais também, por meio de alianças entre Carneiro Leão e Bernardo Vasconcelos. Estou falando todos esses nomes porque a gente vai falar muito deles daqui para frente, beleza? Formou-se então o triângulo político entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Aliás, correspondeu também a vários interesses econômicos nesse período. Esses interesses estavam ligados a um produto cuja importância estava crescendo rapidamente. O café, que estava nos últimos anos se tornando um produto muito forte na exportação. Portanto, a principal alteração socioeconômica no final da regência foi o crescimento da influência dos barões do café. Durante a regência, teve o início do surto cafeeiro, ou seja, um crescimento tão rápido da cafeicultura, que o café, em pouco mais de 10 anos, passou da posição de segundo para o primeiro e o principal produto da exportação. Assim, quando se encerrou o período regencial em 1840, a cafeicultura tinha se transformado no carro-chefe da economia nacional. Então, a gente vai ter a finalização do nosso período regencial com o golpe da maioridade, em 1840. Denomina-se o golpe da maioridade a antecipação da emancipação de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, e ele foi feito pelos progressistas. Os líderes progressistas, que eram minoria na Câmara dos Deputados, perceberam que não tinham mais condições de derrotar os conservadores regressistas. E eles precisavam de alguma coisa para eles poderem voltar ao poder. Eles resolveram então usar por outro meio de chegar no poder, que seria a antecipação da colocação de Dom Pedro II ao trono. A opinião pública já estava trabalhando nisso, com o Clube da Maioridade. E, assim, a grande dificuldade nesse período era o Partido Regressista, que dominava a Câmara dos Deputados. Portanto, os regressistas não puderam fazer muita coisa porque isso já iria acontecer de certa forma, Ele seria um dia o imperador do Brasil. Então, eles não conseguiram impedir. Nesse momento surgiu o grande trunfo dos políticos liberais. Os regressistas não tinham condições de lutar abertamente contra o plano maiorista, por dois motivos. Primeiro, porque a subida do imperador ao trono consolidava a monarquia. Segundo, porque não seria inteligente se opor aos interesses de um príncipe que mais cedo ou mais tarde assumiria o governo. Então, em 1840, no dia 22 de junho, uma comissão de senadores e deputados solicitou que o imperador subisse ao trono. E ele concordou imediatamente. Araújo de Lima e seus ministros demitiram-se. Em 2 dias, Dom Pedro II nomeou seu primeiro ministério e, é claro, por membro de partidos liberais. Encerra assim o nosso período regencial. Muito obrigada quem ficou até aqui. Espero que vocês estejam estudando. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo!